Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários e legionárias, salve Maria! Continuando nossa reflexão, preparando-nos para o grande centenário da Legião de Maria, nós estamos refletindo sobre a vida de Frank Duff. Frank falou um dia aos alunos do seminário de Tours sobre o sacerdócio. Começou por lhes dizer: espero que me perdoeis por vos falar da minha experiência pessoal. Detesto-o, mas se não vos falar da minha experiência, não tenho qualquer outro plano de reflexão para tratar convosco. Na verdade, a única coisa que eu tenho a referir-vos é a minha considerável experiência. Passou em seguida a dizer-lhes que, tanto quanto é possível julgar humanamente, conseguira atingir a maior parte dos objetivos que se propusera, sendo aparentemente bem-sucedido. A que atribuía ele o seu bom êxito? Ao seu trabalho constante? Às longas horas de luta diária? E continuou: vivi uma vida longa da mais intensa atividade. Julgo que não seria possível viver a um grau superior de esforço físico. E, no entanto, não era a estas atividades que ele atribuía os bons êxitos que conseguira. Não, a causa era alguma coisa superior, e explicou-se deste modo: acreditei intensamente na ordem espiritual e nunca a sacrifiquei a qualquer outra coisa. Estou convicto de que todo o bem que emergiu dos meus esforços derivou da insistência no sobrenatural. Quer isto dizer que dependia a todo momento do Senhor e de Sua Mãe Santíssima, e não de mim mesmo. Não lhe bastava, portanto, rezar o breviário e o terço do rosário e assistir diariamente à Santa Missa. Era antes o fato de esses exercícios ocuparem um lugar de suma importância na sua vida e na sua missão. Para Frank, não havia meias medidas, ao menos no que exigia dele mesmo. Se julgava que devia fazer uma coisa, então nem todos os poderes da terra podiam impedi-lo de fazê-la, mesmo que a tentativa implicasse para ele a morte. Quando jovem, decidiu não casar. O celibato não significava para ele um sacrifício voluntário por amor do sacrifício. Era a expressão de uma entrega total ao trabalho que tinha nas mãos, isto é, o serviço de Deus e do homem, seu companheiro. E jamais permitiu que perigo, risco ou ridículo o afastassem desse compromisso. Uma vez disse, em algumas ocasiões, arrisquei tudo quanto me interessava por amor do Senhor. Arrisquei ser completamente posto de lado. Em uma outra ocasião, disse a um amigo: se fosse da vontade de Deus que eu fosse para o inferno, eu o faria alegremente. Essa observação, feita com seriedade, é incompreensível, mas revela a forma completa e resoluta com que Frank procurava a glória e a vontade de Deus. Frank era dotado indiscutivelmente de grandes poderes de raciocínio e de inteligência extremamente lógica. Mas quando o teste real se apresentava ou surgia um dilema, a sua lógica tornava-se sumamente simples. Deus quer isto? Nesse caso, devemos ir em frente. Este ir em frente envolvia habitualmente muito sofrimento. Haveria que contar com a incompreensão, vexames, zombarias, agonias provocadas pelo insucesso, tédio do corpo e do espírito. Uma vez que a sua fé exigia que desse o máximo de si mesmo, estava preparado para sofrer todas essas coisas. Por causa de se deitar muito tarde e se levantar cedo durante a maior parte da vida, viveu constantemente sob rigorosa tensão, por vezes a raiar pelo limite do esgotamento. Admitiu mesmo que em certas ocasiões chegou a recear a aurora e o que o dia poderia trazer. A oposição à legião foi a sua maior cruz.
reconciliou-se mesmo com a oposição. De fato, a cruz é o caminho mais seguro, dizia ele aos seus legionários. Semelhante fé, a doação total de si mesmo, sem olhar a que custo, produzia em Frank uma coragem verdadeiramente heróica. Cedo reconheceu o maligno efeito do medo na vida de alguém e, por isso, decidiu combatê-lo resolutamente. Como ele mesmo admitiu, viveu durante anos numa atmosfera de medo e a luta constante contra ele provocou-lhe sofrimento mental e até físico. No entanto, admitiu resolutamente que não se recordava de jamais ter cedido ao medo. Nos momentos em que ele surgia, a sua decidida maneira de agir era excluir qualquer consideração que não fosse esta: onde é que reside o caminho do dever? Expondo as suas ideias sobre a santidade, dizia: a definição da santidade é virtude heróica. O heroísmo significa o desafio do medo. A religião é uma realidade viril, inflexível. Deve haver certamente a proporção devida. Deve haver doçura e suavidade, mas estas devem assentar na energia de caráter e por ela serem fortificadas. De acordo com o exposto, sempre que Frank procurou responder às inspirações e à graça de Deus, tornando muitas vezes como ponto de referência a linguagem dos sinais da fé, verificou resultados maravilhosos. Viu a fé em ação produzir o seu fruto. Isto animou-o a ser mais audaz, mais arrojado. Uma tarde, numa reunião da legião, tinha ela apenas 3 meses de existência, predisse audaciosamente: a legião de Maria dará a volta ao mundo. E declarou com convicção. Tinha fé absoluta em tudo quanto a legião defendia. E já então se dera conta da eficiência do sistema por ela utilizado. Os revolucionários habitualmente são homens com pressa, têm que aproveitar o momento oportuno e conseguir rapidamente os seus fins. Frank não era um revolucionário nesse sentido. É verdade que tinha o sentido da missão divina que recebera, um sentido de urgência, mas nunca se manifestou apressado. Estava tão seguro de que a mão de Deus estava com a legião, que não sentiu necessidade de se apressar. Deus atua devagar, mas com segurança. No entanto, como se uma força inflexível estivesse dentro dele, puxava inexoravelmente para a frente, nunca cedendo, lançando sólidos fundamentos, considerando cada recuo simplesmente como um triunfo adiado, confiante em que havia um poder sobrenatural a apoiá-lo. Visitou uma determinada nação, esperando em conseguir a aprovação oficial para começar a legião. Ficou tristemente desiludido. Ao regressar à Irlanda, despediu-se de uma senhora que procurava ajudá-lo na sua pretensão. Disse-lhe: devemos obedecer aos bispos, por isso partimos, mas não capitulamos. De fato, alguns anos mais tarde, conseguiu a necessária licença para introduzir a legião nesse país. Tais demoras, e sofreu muito no correr dos anos, magoavam-no profundamente por causa do bem inestimável que deixava de ser feito durante o tempo de espera. Nos primeiros anos da legião, Frank deve ter sofrido interiormente com um vivo sentimento de solidão. Poucos podiam partilhar a profundeza da sua fé ou a largueza de sua visão. Num certo sentido, era um homem à parte, mas quando a legião adquiriu maturidade, teve a consolação de ver muitas almas que, por uma dedicada participação nessa associação, vieram partilhar a sua maneira de ver e os seus ideais. O profundo conhecimento da história, sobretudo da história da Igreja, tornava Frank capaz de ver a mão de Deus revelando-se nas várias crises da Igreja. A Igreja sobreviveria a todas elas.
por providência de Deus, algum poderoso defensor da igreja viera em seu socorro. Por vezes, Deus interviera diretamente, como aconteceu no século XIX, quando alastrou uma aguda crise de fé, especialmente devida ao iluminismo. Difundia-se o ateísmo, punha-se em dúvida os valores espirituais, negava-se a autenticidade dos milagres. Lourdes foi a resposta de Deus. Teria sobrevindo, porventura, uma outra crise de fé? Frank tinha de ponderar o problema. Vários relatórios chegados dos diversos quadrantes do mundo indicavam que podia haver de fato uma crise de fé. A fé de Frank impedia-o de ser devorado pelo pessimismo. O desânimo, dizia, não constitui um bom estimulante para remediar a situação. Acreditava com a sinceridade da sua alma que a legião era um instrumento bem apetrejado na mão de Deus e seria utilizado de forma eficiente pela Igreja para combater quaisquer males que pudessem afligir o mundo e enfrentar as possíveis crises que viessem a surgir. A legião, dizia ele, mantém-se firme no meio destas tempestades contra a fé. A sólida razão para isso é a sua devoção a Maria, facho da fé que destrói todas as heresias. Outra razão é a oração constante da legião pedindo a fé. Somos animados a esperar que a legião esteja destinada a desempenhar uma parte dominante no amparo da Igreja, no meio da crise deste inverno espiritual, a caminho de uma radiante primavera. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos legionários e legionárias, salve Maria!